começar te agradecendo aí pelo convite e parabenizar pelas essas lives que você tem feito, cara, bem interessante. Sempre temas muito bacanas, sempre pessoas com bate-papo interessante e realmente a galera tem muita curiosidade sobre a área, né? Então, até nas suas caixinhas de perguntas eu vejo lá, eu também recebo muitas perguntas semelhantes àquelas lá, então é sempre bom bater um papo com a galera. Boa, o que me motivou, né, pra a galera já ir sabendo aí, primeiramente agradecer você pelo convite, por ter aceito o convite, tá? Obrigado aí por ter vindo pra cá e trazer um pouquinho aí da tua vida, né, do que tu faz, é legal a experiência, trocar experiência com a galera. E avisar pro pessoal, né, que o pessoal sempre pergunta onde é que fica essas lives agora, e eu tô pegando essas lives e tô transformando elas em podcast. Então, como o nosso bate-papo é bem focado como podcast, quem quiser depois assistir ali, né, tem um link ali no meu history, né, e também tem um link lá na minha bio. É só chegar no Linktree lá, vai ver o AJCast ali, aí for só seguir e vai conseguir ter acesso. Eu vou lançando semanal, a gente vai fazendo os cortes, né, tem uma ediçãozinha, mas bacana, é bom que eu vou deixar isso aí também para a história, esses bate-papos, né, que a live acaba se perdendo, isso é bom para deixar aí para quem quiser depois assistir com calma, ouvir no caso, né, podcast. Boa. Então vamos lá, Cacá. Pô, primeiramente, obrigado, tá? Realmente ter aceito aí o convite, tá aqui com a gente, bom. Segundo ponto aí, cara, seja muito bem-vindo, né? É sempre bom ter você aqui, já participamos de outros eventos aí, você já palestrou, inclusive, né, com a gente lá quando eu era o líder do capítulo ASP aqui em Brasília. É sempre bom, você sempre tá ali devolvendo para a comunidade conhecimento, sempre fico muito feliz. E eu ia fazer a tua apresentação, cara, mas eu acho muito melhor, né, você falar, já que, né, ninguém melhor que tem a melhor propriedade para falar um pouquinho de você, né, e lembrando a galera que hoje a gente vai falar dessa parte desse trabalho, quem quer trabalhar em empresas, né, que são fabricantes e ter uma carreira em multinacional, quem quer realmente se dedicar. A gente vai pegar algumas dicas aí, vários caminhos, então quem tiver pergunta já vai mandando aí pra gente lá nos comentários, ou se não mandar na caixinha de perguntas também, tá tranquilo aqui. Vamos lá, Cacá. Beleza, cara, mais uma vez agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. Sempre bom ter esse tipo de bate-papo, esses assuntos aí que a gente gosta muito de conversar. Você aí um ícone brasileiro nessa área também, sempre bom ter essa oportunidade. E, bom, para a galera que não me conhece, né, meu nome é Clayton Kell, conhecido como Kaká aí no meio para facilitar. Estou aí na área de TI já há bastante tempo, uns 20 anos talvez ou mais. Comecei bem jovem ali. Bom, comecei com bastante curiosidade, né, como era na nossa época, Alcione. Acho que eu até comento, galera, hoje falta bastante curiosidade na nova geração. A galera está muito apressada, que é tudo muito rápido, né? Então, bom, comecei lá criança ainda, mexendo em computador, nos 386, 486 da vida. Enfim, passei por toda aquela parte ali de sistemas operacionais, trabalhando em suportes, em provedores de internet. Fui um dos fundadores aí do primeiro portal de Linux no Brasil, em 1997, o linuxall.org, junto com alguns amigos ali de São Paulo, principalmente o Edson, que era o ponto focal ali do projeto. E aí tudo isso foi uma grande escola, né? Acho que vai fazer parte do nosso bate-papo aí falar da base que se precisa para a área, mas foi uma grande escola. E depois disso eu comecei, de fato, né, trabalhar em empresas aí, principalmente na parte de suporte. Comecei ali na parte de suporte técnico em provedores de internet em Brasília, passei por alguns. E foi uma grande escola isso, né? Trabalhar com suporte não tem jeito, né? É onde você realmente pega muito problema ali o dia a dia, resolvendo coisas, mas você aprende muito também, né? Então, é uma escola assim tamanho. E a partir daí fui passando dentro de áreas, né, aí no segmento, fui trabalhar bastante na área de infraestrutura, parte de redes, né? Depois da área de redes que eu fui caindo mais aí para a área de segurança, fui me aperfeiçoando nessa área de segurança, fui trabalhando com soluções de segurança, com empresas de segurança, produtos de segurança, né? Passei por várias consultorias aqui em Brasília, né? Empresas de consultoria aqui em Brasília, trabalhando com vários produtos aí de segurança, na parte de implementação de projetos também, na parte de entrega, delivery, que é onde também você acaba aprendendo muito sobre projetos e sobre os produtos em si. E já estou aí, talvez, nos meus últimos 10 anos, os últimos 10 anos, focado aí na área de pré-vendas, já em fabricantes, né, em multinacionais. E aí também é um outro segmento bem diferente, com certeza a gente vai
falar um pouquinho sobre isso também. Mas basicamente esse é o resumão aí, desde uma criança curiosa até hoje aí trabalhando na área de pré-vendas, um pouquinho comercial também. Boa. Cara, eu tô conversando, desculpa aí, eu tô conversando com a galera esses dias, né? E bate-papo aí, falando de carreira e várias áreas diferentes. E é engraçado que você falou, né? Todo mundo meio que começou do mesmo padrão, né? A galera de hoje parece que perdeu muito esse negócio de, da curiosidade, né? De querer meter a cara, descobrir. Você falou, né? Que metendo a cara no Linux ali, foi descobrir, né? Entrou no mundo do open source. Também é um caminho um pouco parecido com o de todo mundo, isso é engraçado, né? Que da carreira de segurança. Eu tinha, né? Quando eu iniciei, eu estava fazendo faculdade, né? Eu já tinha trabalhado, já conhecia, tinha estudado sobre segurança desde moleque, né? Eu tinha essa curiosidade para entender como é que funcionava e tal. E um dos pontos que eu coloquei na minha cabeça é que eu tinha que saber um tripé de conhecimento, né? Que eu coloquei seria segurança, a parte de sistemas operacionais open source e rede de computador. Não sei por que eu coloquei isso na cabeça, mas eu sempre falava desse famoso tripé, né? Eu acho que era importante para minha base. Por acaso eu acertei muito, né? Fui muito assertivo nesse ponto, porque realmente são temas que convergem muito para quem quer entrar no tema de segurança. Mas, puxando um pouco mais para trás ali, eu queria entender um pouquinho o que te motivou a escolher essa carreira. Falar assim, né, entrar no mundo da área de tecnologia. Eu tive esse mesmo, né, como eu falei, essa mesma curiosidade, eu mexia com o computador, estragava o computador do meu pai, já falei em outras lives, vou repetir aqui, né, então fazia sempre um monte de besteira. Mas o legal é porque muita gente começa parecido. Eu acho que você talvez tenha o mesmo caminho. Conta um pouquinho pra gente, o que te motivou a ingressar nessa carreira? Na verdade, assim, o meu primeiro contato assim, com o computador foi realmente muito criança, né? Eu acho que, sei lá, devia ter 6, 7, 8 anos por aí. Aí meu irmão começou tendo um primeiro computador em casa e tudo mais. Acho que era um 386 na época, talvez. 386 ou 486, não lembro qual era o dele exatamente agora. E aí, comecei a ter o primeiro contato e tudo mais. E assim, por estar muito próximo e começar a usar, eu fui achando muito interessante, fui gostando de usar, né? Comecei ali na época cheguei a usar BBS ainda, antes da internet, né? Naquela época que a gente usava o computador totalmente desconectado, né? Diferentemente de hoje, né? Então era só você e o computador ali, mexendo nas coisas e tudo mais, tentando fazer as coisas. Então, assim, nessa época foi onde eu tive esse primeiro contato. E a partir daí... Sem Google e sem IA, né? Exatamente. Sem conexão. Sem chat GPT. Exatamente. E aí, assim, evoluindo um pouquinho disso daí, depois quando eu já tive meu primeiro computador e tudo mais, que antes também foi um 486, isso aí eu lembro do meu primeiro e tudo mais, mas eu fui conhecendo algumas pessoas também que já utilizavam nessa época também. Eu acho que, assim, as pessoas que usavam nessa mesma época, começaram, elas tinham perfis muito parecidos, né? Esse perfil de ser muito curioso, de querer aprender a fazer as coisas, de querer solucionar problemas, de querer ajudar os outros a solucionar problemas, e era uma comunidade que se ajudava muito, né? Então eu tenho amigos desde essa época aí, que, como eu comentei lá do portal de Linux lá, que foi em 96, 97, ele durou até 2002, mais ou menos, esse portal. Então, eu tenho grandes amigos até hoje dessa época, alguns continuam na área de tecnologia, outros mudaram completamente de área, mas era uma galera muito unida e era um momento que, assim, as pessoas hoje não conseguem imaginar qual era a dificuldade. Por exemplo, eu lembro quando eu instalei a primeira vez a versão do Linux Slackware na minha máquina, a primeira vez que eu instalei essa distribuição, cara, eu fiquei acho que uns 6 meses sem minha placa de vídeo funcionar. Ela não funcionava no Linux. Só usando a linha de comando, era super difícil as configurações. E aí, para a gente, esse site, a gente justamente ajudava as pessoas. Então, por exemplo, se você configurava um teclado lá no Linux, você criava um tutorial e publicava. Se você configurava uma placa de rede, você ia... Qualquer coisinha era um avanço, porque era muito difícil e não tinha material em lugar nenhum, né? Então, qualquer coisinha que você conseguia fazer, você divulgava. Então, assim, eu gostei muito dessa parte, assim, de conseguir fazer as coisas, de conseguir ajudar os outros, de conseguir resolver problemas, de conseguir utilizar, né, a máquina para ajudar a resolver problemas. E aí, obviamente, quando você traz isso para o mundo da segurança, aí realmente se torna apaixonante, né, o fato de você conseguir ajudar as pessoas, conseguir ajudar a prover serviços para a comunidade
de forma mais segura, né? Então, assim, esse eu acho que foi o grande trajeto, mas, de fato, lá do início, eu acho que era realmente essa curiosidade e vontade, assim, de ajudar a ter uma forma mais rápida de resolver as coisas que você não conseguiria fazer sem uma máquina, como você conseguir fazer isso com a ajuda, né, de alguns mecanismos. Acho que foi aí que começou tudo, né? Boa. Eu vejo então que, né, a gente puxando ali um pouco do assunto, né, falando um pouquinho ali também, né, evolução na carreira, etc. Então, dos pontos principais que você até já citou aí, que seria a curiosidade, né, você estar querendo buscar conhecimento, você buscar esse conhecimento e, quem sabe, até também devolver o conhecimento da comunidade. Isso é legal. Até eu também tem algum tempo que eu não estou exercendo, mas eu também por muitos anos dava aula, né, em faculdade. E eu gostava muito de conversar com meus alunos, e eu percebia um pouco dessa falta também, na maioria deles, assim, essa parte da curiosidade, né? Hoje, geralmente, em vários casos, você vê exemplo do cara entra na faculdade sem ter feito nada ainda, ele vai aprender do zero ali na faculdade. Tem muitas pessoas que escolhem ali o curso, muitas pessoas me procuram, às vezes filhos de amigos, conhecidos, me procuram para falar ali do curso que vão escolher e estão pensando ali em ciência da computação ou algum outro curso que hoje, né, tem dezenas deles ali na graduação focados em TI ou segurança ou alguma outra área, mas assim, que nunca, às vezes, mexeram como um usuário básico ali no computador, com uma coisa bem trivial. E era muito diferente da nossa época. Quando a gente chegava nesse nível ali da faculdade, a gente já mexia muito, já fazia muitas outras coisas, já estava ali há alguns anos estragando o computador, ganhando bronca de pai, de irmão, depois resolvendo também, né? Então, assim, na nossa área, principalmente como a evolução hoje ela é cada vez mais rápida, então é muito importante que quem decida entrar para essa área, independente de qual ramo seja dentro da tecnologia, que ele goste muito, porque ele vai ter que lidar com isso e estudar sobre isso constantemente, né? A evolução, ela é diária, então você tem que gostar. Imagina você passar o resto da sua vida estudando diariamente uma coisa que você não gosta ou gosta muito pouco. Você provavelmente vai ser ali um profissional mediano para baixo, né? Então você nunca vai ali brigar pelas coisas que você viu lá no início e que fez você entrar na área, talvez, né? Então, para você de fato ter de fato uma carreira de sucesso, trabalhar ali em empresas que você considere importantes, uma vaga que você considere importante, eu acho que é fundamental que você goste muito disso, porque você vai estudar isso infinitamente, não tem como fugir disso. Boa. Esse ponto, Kaká, que você comentou, acho que também é uma segunda base super importante, tá? Toda carreira que você faz na vida, você tem que estudar, né? Isso é fato, você vai estudar o resto da vida, não adianta, né? Aquela mentalidade, pô, agora que eu entrei no meu emprego aqui, parou de estudar, não, você vai ter que estar estudando e se atualizando sempre. E a área de tecnologia tem um ponto diferenciado, que é essa questão de tecnologia, tem coisa nova todo dia, e é todo dia mesmo, né? Então, se você pensa, lança um novo dispositivo IoT, lança uma nova inteligência artificial, lançam o mundo, o metaverso, né? Começa a lançar um monte de coisa. E tudo isso que vai sendo lançado, você tem coisas que você tem que fazer, por exemplo, desenvolver esse ambiente, né? Você tem o pessoal de banco de dados que vai trabalhar por alguma forma, e segurança vem junto com um monte de peso ali atrás, que é a defesa, né? A segurança da informação. Então vão aparecer vulnerabilidades, vão aparecer novos tipos de controle de acesso, por exemplo. Então tem muita coisa agregada. E você estudar todo dia, você estar se atualizando todo dia, eu acho que é um ponto fundamental para quem pensa, né, em estar na carreira, fala assim, cara, tem que ser todo dia, não adianta. Se você não se atualizar, daqui a pouco você está para trás e você não consegue realmente buscar um novo emprego ou crescer dentro de onde você está, não é isso? Exato, não tem como, assim, quando a gente fala todo dia, não é exagerando, porque, assim, você não passa um dia sem ler alguma coisa que tenha a ver ali com o seu assunto, se seja um paper, um manual, um guide, uma notícia de alguma coisa, um CVE mesmo para entender alguma coisa ali que foi descoberto e tal. Então, assim, às vezes parece exagero quando você fala todo dia, mas é. O problema é que, assim, como essa área de segurança, eu vou falar um pouco mais de segurança, que é onde eu estou mais envolvido hoje, mas TI de forma geral. Como está numa crescente, um mercado muito aquecido nos últimos anos, isso atrai muitas pessoas. Você, provavelmente, nas suas caixinhas de perguntas, você até comenta, né? Sempre tem gente perguntando de salário, né? O que atrai as pessoas, geralmente, né, em primeiro lugar, é o salário. Só que você tem que voltar alguns passos atrás no que a gente está comentando aqui.
né, para ele chegar nesses níveis de salário que geralmente atraiu ele a pelo menos olhar dessa área, ele vai ter que, né, ralar muito, ele vai ter que ter uma base muito grande, ele vai ter que gostar do que ele faz, né, senão fica inviável ele conseguir chegar nisso. E aí, as pessoas também querem fazer isso de uma forma muito imediatista, né? Eu vi você conversando com o Felipe num evento recente, você perguntou para ele sobre isso, né? E, pô, ele respondeu brilhantemente sobre toda a base que precisa, né? Então, pô, se você quer trabalhar com segurança, legal. Só que existe uma base, um percurso que você precisa ter de conhecimento. E é impossível você aprender essa base de um dia para outro, ou num mês para outro. Você vai levar anos, é inevitável. Você vai ter uma base que você precisa ali conhecer de rede, de sistema operacional. Hoje você precisa conhecer de outras coisas como clouds, por exemplo, microserviços, uma série de coisas, né? Não existe mais aquele perímetro tradicional. Hoje as aplicações estão em qualquer lugar. Então, assim, você tem que pensar já na proteção variada. Então, assim, você de fato, você precisa ter uma base. Não é à toa que você leva tempo para chegar num perfil de ser sênior, por exemplo, por mais que não existe um padrão para isso, para definir, mas você leva tempo para chegar nesse perfil por isso, porque você precisa ter essa bagagem de conhecimento. Teve um amigo que postou essa semana, foi semana passada, até um post com uma listinha, por exemplo, era uma listinha de características que você precisava de um perfil para uma vaga de analista de segurança há 15 anos atrás. Era uma listinha assim, que tinha 3, 4 linhas, com um analista de segurança hoje, que aí tem umas 12 linhas de requerimento. E essa é a pura verdade, né? Então, se você é um analista de segurança de 15 anos atrás e ele parou no tempo, não aprendeu as coisas, ele está defasado para hoje, ele não consegue atuar dentro dos grandes ambientes, das grandes empresas. Então, assim, não tem como, se você não gostar, não estudar diariamente e focar naquilo que você quer. Então, assim, é bom que as pessoas tenham essa visão de que, assim, não fiquem pensando na carreira apenas por salário ou não. Acho que em qualquer carreira, se o cara se dedicar e for o que ele gosta e ele, né, buscar aquilo, ele também vai ter salários bons em qualquer área. Então ele não pode se basear só por um salário atrativo que ele viu que alguém ganha em alguma empresa e querer vir para a área de TI só por isso, né? Porque senão ele pode se frustrar muito. Tem muita gente que entra no curso, né, de ciência da computação, abandona no meio, ou forma e não trabalha na área, porque assim, não eram pessoas que gostavam de fato daquilo. Talvez entraram ali por uma influência de um amigo, ou por uma influência da área estar aquecida, né? Então, assim, é uma coisa complexa, mas, assim, é importante que quem queira entrar, de fato, tenha essa visão de que, sim, é importante que você goste e tenha em mente que você vai estudar sempre, é inevitável. Boa. Um ponto que a gente está comentando muito aqui, né, até um pouquinho antes da gente entrar efetivamente na carreira, que é legal porque a gente sabe, né, bom, a gente na verdade pode entrar, né, vamos começar aqui, falar um pouquinho disso. A gente sabe, né, que salário é uma coisa atrativa, né, a gente sabe que TI está pagando realmente, relativamente bem mais do que qualquer outras carreiras aí que a gente conhece, né, a gente vê até alguns pontos aí, tem pessoas aí que até discutem, né, hoje que o salário praticamente se equipara de um médico, e realmente, né, medicina, que é um curso diferenciado, dentista, né, odonto, são cursos que são despontados aí, e profissionais dessas áreas ganhando menos que a galera da área de TI. Isso acontece realmente, né, mas é o que você falou, a paixão tem que estar embutida, porque você vai viver disso, né, praticamente o resto da vida, né, e vai ter que estudar sobre isso e se atualizar. Aí, só pega esse gancho que você deu, que seu exemplo é interessante por isso. Igual eu falei ali, de todas as áreas o cara consegue ter sucesso. Você imagina quantos anos um médico estuda, né? Desde ali da graduação tradicional, residência, depois ele fazer especialização para ele atuar num campo de ser específico, até ele ter esses super salários aí que alguns médicos têm, e o cara quer entrar no mercado de segurança em 2 anos ter o mesmo salário. Né? Ele tem que entender que 2 tem anos não, Cacá. Tem curso aí gente boa, né? em 24 horas. Tem curso prometendo em 24 horas. Você vira hacker em 24 horas. Assim, eu achei muito engraçado essa parte tá, todo mundo comentando sobre isso, sobre esses cursos e tudo mais, mas na verdade, assim, é um marketing muito atrativo de quem quer fazer, porque assim, o ser humano, né, naturalmente, ele é imediatista. Então ele quer as coisas de forma rápida. Então, se você perceber esse tipo de marketing aí, tem em todas as áreas. Tem lá um curso para o cara que vai se tornar o super investidor da bolsa em 3 dias.
né? Para o cara que vai fazer qualquer coisa, tem um curso mega rápido. E é isso que atrai as pessoas, né? Então, para a galera ali do marketing que só quer vender esse treinamento, não tem forma de chamar melhor, né? Se ele falar que é um treinamento para formar um cara num perfil de segurança que vai levar 5 anos, não vai ter um inscrito, né? Mesmo sendo uma coisa verdadeira, não vai ter um inscrito, né? Então, por isso que, assim, realmente é um negócio de marketing, sempre vai atrair as pessoas, porque a galera quer as coisas rápidas, independente de qual área que seja, né? Então, é importante ter essa visão de que vai levar tempo, cara. Se você quer competir aí com vagas que paguem bem, com empresas que paguem bem, vai levar tempo. Você tem que galgar ali a sua carreira, você tem que passar por fases, né? Uma coisa que falam muito aí do perfil de júnior, pleno e sênior, uma coisa que muitas vezes se esquece de falar sobre isso, é que às vezes se fala só do lado técnico. Mas o perfil, por exemplo, principalmente de uma pessoa sênior dentro da empresa, não é só a parte técnica. A parte técnica, obviamente, ela evoluiu nesse tempo, por ela trabalhar muitos anos ali, atender vários tipos de pessoa, mas é o perfil da pessoa como profissional mesmo, como ela lida com as pessoas, como ela lida com equipe, como ela lida com o chefe, como ela lida sob pressão, né, como ela se posta durante uma crise, né? Então, assim, é um perfil de pessoa que envolve todo o seu lado ali, técnico, obviamente, mas todo o seu lado comportamental também. Não adianta o cara ser o último nível técnico que existe, mas ele não sabe conversar com a pessoa. Então, ele não vai ter ali atuação em alguns tipos de vaga, né? Então, são coisas que têm que estar unidas ali para dar certo. Boa, cara, você realmente tocou num ponto importante. E aí, eu acho que tá na hora da gente falar um pouquinho, né, sobre falar como, cara, trabalhando em multinacional, trabalhando em fabricante de segurança, você tem um cara que tem experiência nisso, né? Eu até dizer que quando eu estava na faculdade, eu confesso que eu falava assim, cara, eu quero trabalhar numa empresa grande, multinacional, eu quero trabalhar realmente em um fabricante de segurança, era o que eu desejava, buscava na época, né? Depois eu mudei um pouco minha forma de pensar, mas porque a gente vê que tem o glamour dos altos salários, né? Que a gente sabe, né? Ainda mais quem trabalha com a parte de pré-vendas, né? A gente sabe que tem a questão das comissões. Então eu queria explorar um pouquinho contigo isso, falar um pouco do dia a dia, né? Primeiro, que deve ser uma loucura, né? Você não deve parar, porque você atendendo vários clientes, tendo que arquitetar, enfim, soluções para diversos ambientes diferentes, tal. Então eu queria que você passasse um pouquinho aí para a gente ir puxando free speech mesmo, né? A gente vai puxando aqui, eu vou trazendo a pergunta. Não, com certeza. Aqui é sem roteiro, né? A gente uma coisa vai puxando a outra. Assim, o primeiro ponto que você comentou, que é importante ficar claro, o que você falou aí, o fato de ser pré-vendas, você faz parte ali de um time comercial, né? E tudo que envolve, né, o lado comercial, você está ali atrelado a metas e você tem que, né, cumprir metas e tudo mais. Você é uma parte técnica da venda, né? Então, basicamente, você tem ali algumas partes ali de um ciclo de venda e um engenheiro de pré-venda, né, um engenheiro de soluções, um engenheiro de pré-vendas dentro de um fabricante, ele ali é o responsável por tudo que diz respeito à venda técnica. O que é que isso quer dizer? Ele é responsável ali por ajudar na arquitetura para o cliente, por mostrar valor naquele produto para o cliente, por fazer uma apresentação desse produto, por fazer uma demonstração. Ele tem que, de fato, mostrar que esse produto atende às expectativas do que o cliente precisa, né? Então, o cliente tem algumas necessidades, você tem que mostrar para ele que o seu produto atende ali aquelas características. E muitas vezes você precisa demonstrar isso, você precisa fazer o que a gente chama de prova de conceito, que é colocar essa solução dentro do ambiente do cliente, às vezes num ambiente de homologação, às vezes num ambiente de produção, dependendo do que seja, e você tem que mostrar para o cliente que, de fato, você consegue ajudar a resolver aquela dor que ele tem, né? Então, assim, isso é uma das coisas que faz parte ali do dia a dia, né, de um pré-venda dentro de um fabricante. Só que, por você também ser dessa parte, você tá ali no time de vendas, toda a parte de relacionamento é muito importante, né? Então, é importante que você tenha bons relacionamentos com os clientes, bons relacionamentos com os parceiros, né? Toda essa parte é muito importante porque a venda ela não é só técnica, né? Até para você ter esse espaço de conseguir ir num cliente, fazer uma demonstração, às vezes você precisa ter um contato para conseguir chegar até lá, né? Não é todo cliente que vai te receber sem te conhecer, por exemplo. Então, você ter esse relacionamento para conseguir chegar até o cliente é muito importante. E isso você vai, né, fazendo ao longo da sua carreira, não é de um dia para o outro.
né? Então, por isso que faz parte do perfil também. Voltando ali no que eu disse no passado, você está no perfil sênior, não é só a parte técnica. Então, por exemplo, um perfil sênior para um pré-venda, um perfil sênior para um vendedor, por exemplo, da área comercial, é importante toda essa cartela ali, toda essa carteira de relacionamento que ele está trazendo ao longo dos anos, né? Eu já, por exemplo, já visitei você sendo um cliente, né? Então, assim, esse tipo de relacionamento é importantíssimo, você conhecer as pessoas, você ter uma abertura para ir lá falar do seu produto, né? Obviamente, nem sempre isso tem garantia de que você vai conseguir fazer uma venda, mas é o primeiro estágio, né? Você conseguir ali ter uma abertura no cliente para você conseguir falar do seu produto. Mas, assim, basicamente, o dia a dia é justamente você, primeiramente, estar ciente da sua meta que você tem para cumprir e buscar projetos. E uma coisa que eu sempre digo isso, inclusive gosto de comentar, até se eu estiver num processo seletivo de um fabricante ou de qualquer coisa, é assim, que para mim é importante que eu esteja trabalhando com produtos que eu acredite, né? Porque, assim, produtos que eu confio no que eu estou falando, porque eu vou estar ali explicando tecnicamente que aquele produto pode ajudar aquele cara e, de fato, eu tenho que acreditar nisso. Eu não ficaria confortável de estar, por exemplo, ali ofertando um produto que eu sei que não é bom e eu estou ofertando aquilo ali só porque é trabalho, né? Então, para mim é muito importante eu estar confortável na empresa que eu trabalho, com os produtos que eu estou trabalhando. Para mim isso é importantíssimo. Tem um ponto importante até que o Rodrigo colocou ali em cima, né? Que além de conhecer o seu produto, você também tem que conhecer dos concorrentes. Porque, obviamente, né, você tem que realmente mostrar ali o que o seu faz, o diferencial para o outro, né? E às vezes saber que o do outro tem alguns pontos que vai ser melhor e você tem que realmente saber vender, né? Você está ali vendendo, né? Você está ali mostrando o que vem do produto. Então, o conhecimento técnico ele é fundamental, né? Não adianta. A gente sabe que tem várias polêmicas aí, né? Que realmente, né, questão de buzzwords que são inventadas para vender mais produtos e, de certa forma, às vezes acaba sendo simplesmente uma nova roupagem, uma melhoria da função, né? Que às vezes acaba colocando. Mas o conhecimento técnico ele é fundamental, senão você não consegue realmente repassar para o teu cliente ali, para mostrar para ele o que aquela importância tem. E você confronta pessoas extremamente técnicas e conhecem muito da dentro, está trabalhando ali engenheiro sênior, né? Às vezes até tech leaders ou principals daquele time que vão debater contigo todas as funcionalidades daquela ferramenta e você vai ter que mostrar porque sim, porque não, se é mentira, se não é, se realmente atende, não é isso? Exatamente. E essa parte de conhecer os concorrentes, ela acontece muito, independente assim do ramo que você esteja, porque assim, dentro de um fabricante é muito comum você ter os times que atendem tipos de clientes específicos. Então, por exemplo, geralmente você tem um time que atende a área financeira, os bancos e tudo mais, um time que atende, por exemplo, as operadoras, o time de governo, enfim. Independente do time que você faça parte, é muito importante que você conheça seus concorrentes, principalmente os principais, né? Porque não é todo player que é seu concorrente. Dependendo do produto que você trabalha, você tem alguns principais ali que são seus concorrentes. E é importante demais você conhecer seus concorrentes justamente para você entender as limitações, as diferenças que você tem entre eles e sempre focar ali no que você faz de melhor em relação a eles. Eu, por exemplo, a maior parte dos meus anos aí de pré-venda e fabricante, eu trabalhei no time de governo. Hoje eu não estou no time de governo, hoje eu estou no time que atende as operadoras. Mas a minha maior bagagem foi do time de governo. E então, você trabalhando nessa área de governo, eu acho que é o time que mais necessariamente tem que conhecer dos concorrentes, porque você trabalha sempre com editais. Né? Então você está ali sempre olhando item a item, o que você faz, o que seu concorrente não faz, então você acaba tendo uma base de conhecimento muito grande do que você faz e do que os seus principais concorrentes ali fazem, justamente por acompanhar ali semanalmente avaliações de edital. Né? Então é muito comum, inclusive faz parte do seu dia a dia quando você está ali num time de governo, por exemplo, você recebeu um edital ali de um projeto que um cliente publicou, está prestes a publicar, e você fazer uma análise, e quando você faz aquela análise, você entender se o seu produto atende, e você já tem uma ideia de quem mais atende, quem vai participar desse projeto. Então, eu atendo, mas eu sei aqui que já por esses itens e conhecimento, eu sei que mais o player A, B e C também atende. Então, a concorrência vai ficar entre eles. E isso é muito importante, porque faz com que você consiga ali determinar a sua estratégia comercial também. Porque time de governo, quem vai vencer no fim das contas é preço, né?
Então você tem que tentar, você precisa atender tudo do projeto, mas com o menor custo possível. Então você tem que, de fato, entender muito ali dos seus concorrentes para você conseguir ter essa estratégia comercial da melhor forma possível. Mas eu não vi quem escreveu aí, mas é fundamental entender do concorrente. Foi o Rodrigo. Até agradecer a participação de quem está mandando as perguntas, bem legal. É importante também, é bom que você está desmistificando isso, né? Muita gente fala, para ser pré-venda não precisa conhecer, né? Conhecer somente do produto. Cara, eu acho que acho não, né? Dá para entender que tem que conhecer tecnicamente. Você sabe, né? Como você já falou, você já me atendeu, né? Como parceiro, e eu sou um cara extremamente chato, né? Quem já trabalhou comigo, né? Do outro lado da mesa, como eu falei, eu já trabalhei em todos os lados, já trabalhei em fabricante, já trabalhei em representante, já trabalhei como governo, privado, enfim, né, banco e tudo mais. Então, eu passei por todos os lados dessa mesa aí e sei que realmente é extremamente chato. Vocês tendo que comprovar, tendo que mostrar que você sabe e pessoas vão debater. E tem aquelas coisas, né, que são... vou usar até esse nome, né, fake news, né, que o pessoal fala, mas o seu produto tem esse defeito aqui, né, e qual o defeito que tem? Então... É isso. Cara, tem uma pergunta bacana aqui do Guilherme, tá? Ele mandou aqui, acho interessante falar um pouco desses skills, né? A gente já falou de soft skills, já falou de alguns hard skills, mas esse talvez seja fundamental, né? Qual a importância do inglês para quem quer trabalhar no fabricante? Grande Guilherme, já passei umas madrugadas trabalhando com o Noronha, viu? Aí a gente boa demais. Aí você mentiu. Olha, Guilherme, aí não foi eu que falei. Mas, cara, a parte de idiomas é fundamental, cara. Principalmente se você estiver falando de fabricante. Eu acho que, de forma geral, para TI e segurança, é fato que você precisa, mas falando de fabricante é mandatório, né? Então, assim... Por exemplo, hoje eu faço parte de um time que atende a América Latina, né? Então você tem reuniões em inglês, você tem reuniões em espanhol. Falando do meu processo seletivo, tive entrevistas em inglês, tive entrevistas em espanhol. Então, assim, pensando do ponto de vista de fabricante, por mais que às vezes você só vá atender clientes Brasil, a sua comunicação dentro do fabricante não vai ser em português, né? É uma multinacional, geralmente a maior parte do time é de outro lugar, geralmente a língua base das reuniões vão ser em inglês, a não ser que seja uma reunião só com o seu time Brasil, mas quando for de fora, geralmente a reunião base vai ser em inglês, a comunicação por e-mail com essa galera vai ser em inglês, né? Então, assim, mesmo que a gente não esteja falando de trabalhar em fabricante, o inglês já vai ser importante porque o cara vai estudar muito conteúdo que só tem em inglês. Então, de fato, ele já vai precisar do inglês. Agora, se ele tiver esse pensamento de trabalhar com o fabricante, é fundamental. Não, assim, eu posso dizer que se ele não tiver um inglês mínimo para ele conseguir fazer entrevistas em inglês, ele já não vai conseguir participar, porque, assim, eu arrisco a dizer assim que 99% dos processos seletivos de fabricante você vai ter algumas entrevistas em inglês, porque assim, alguns dos gerentes, né, dos managers, diretores são de fora, né? Você vai ter um passo de uma entrevista com ele, né? Então, por mais que você não seja fluente, mas você precisa ter esse nível aí médio para pelo menos se comunicar do nível de fazer aí uma entrevista. Né? Então, é fundamental. Respondendo o Guilherme, é fundamental. E diria mais, hoje em dia, né? Você já pode pensar aí também já em acrescentar o inglês e o espanhol, né? Porque como os fabricantes têm chegado muito no Brasil, mas eles têm chegado muito na América Latina de forma geral, né? Então, é muito comum você ter times aí espalhados pela América Latina. E, assim, o que eu posso te dizer por experiência, que alguns países especificamente, os caras dão muito valor se você tiver essa língua para falar com eles. Por mais que eles também estejam preparados para falar inglês, porque é mandatório ali da empresa, mas se você chegar falando com eles no espanhol, por mais que eles entendam que você esteja se esforçando, que você não seja fluente, você ali já ganha muitos pontos, né? Então, imagina isso com uma entrevista com um cliente ou até no seu processo seletivo, você vai ganhar muitos pontos ali de confiança, você se expondo e falando na língua do cara, ele sabe que não é a sua nativa, né? Então isso é muito bom para você. Boa. Um ponto aqui até que algumas pessoas falaram, até o Gabriel aqui mandou
agora. Eu acho que realmente, né, quando você vê um ponto que apoia realmente o seu crescimento, né, habilite a sua contratação, né, facilita a sua contratação no processo seletivo para fabricante, não adianta o inglês. E o espanhol, você comentou uma coisa certa, né, porque a expansão para a América Latina, em geral, né, falando que nos outros países que a gente tem aqui, praticamente todos falam espanhol, fora o Brasil. Então facilita muito realmente a comunicação e trazer realmente essa proximidade acaba sendo um soft skill, né? Você falando espanhol na língua do cara, por mais que ela não se atém, não seja melhor espanhol do mundo, você tá falando assim, poxa, eu me importo com você. Exatamente. Então isso aí é um tipo de soft skill. É esse o sentimento, cara. Você vai conversar, vai numa reunião com um cliente, com um parceiro do México, por exemplo, você chega, por mais que ele esteja 100% preparado para a reunião com você em inglês, e você fala com ele em espanhol, faz uma apresentação para ele em espanhol, se esforça para falar a língua dele, cara, você já ganha muitos pontos ali, ele já traz uma proximidade, igual você comentou, você vai estar muito mais próximo dele, e ele já vai te dar ali um crédito maior por esse esforço. Né? Então, assim, o que eu posso dar de dica para quem pensa nessa área, e não só pensando em fabricante, a área de TI de forma geral, comecem a estudar inglês desde cedo, né? E já tendo um tempo também no espanhol também, porque além de você ter muito conteúdo para estudar só em inglês, tem algumas provas de certificações que só são em inglês, né? A gente vai falar um pouco de certificação também. Algumas têm em português, mas outras ainda têm só em inglês. Então, você vai precisar para estudar, você vai precisar para certificações e você vai precisar para entrevistas de emprego também. Então, hoje é mais do que mandatório, né? Você ter o idioma de inglês aí do nível que você consiga se comunicar. Boa, você deu uma deixa aqui, cara, eu tinha esquecido, eu acho que eu nem comentei com as pessoas do meu time, mas eu me senti super lisonjeado. Eu entrei na reunião preparado para falar inglês, né? Você tava ali, né? Você se prepara porque você tem que levar o problema, né? Eu falo, falar inglês é fácil, né? Difícil é você entrar numa discussão onde você tem que cobrar alguma coisa, ainda mais do fabricante. Eu não vou falar o nome do fabricante aqui, mas não é por nada, né? Só para não manter talvez ali a isenção de tudo. Mas eu entrei eu vou falar pela educação deles, né? Entrei com a Zoom. E na Zoom tava o diretor Latam, tava uma diretora Estados Unidos e um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, mas ele atende o Brasil. E no início eu ia começar a falar inglês e ele falou, não, pode falar em português que eles vão entender bem. É só você falar um pouco mais pausado em alguns momentos que eles vão entender bem. E, cara, eles falaram em português, mesmo arranhando, o que você falou, arranhando muito. Então, assim, me senti super lisonjeado, porque isso é extremamente difícil. Né? A gente que trabalha como, talvez na minha posição, na posição de coordenador, enfim, né? Onde você tem que entrar ali, talvez, para discutir alguns pontos, né, de uma feature que você precisa. Cara, eu me senti super bem recebido. Falei, cara, que diferencial, né? Falar o português, que é uma língua extremamente... uma possibilidade muito pequena de quem fala. E é o que você falou, espanhol já está sendo requerido e talvez aí o português entre, né, obviamente, na linha deles de estudo, para que eles possam falar aqui com a gente. E esse sentimento que você teve é exatamente ali o inverso do que a gente estava comentando. É o que eles sentem quando a gente chega lá e fala um espanhol com os caras, eles já estão preparados ali para o inglês, que é o padrão, mas você vem ali com o espanhol, né? Então eles têm justamente esse sentimento que você teve, cara, o fato de você poder falar português que o cara ia entender, né? Ou até dele também falar um português também, mesmo que difícil, arranhado, e você também entender, né? Então isso é um diferencial hoje. Se você se esforçar para falar a língua nativa de quem você vai conversar, você vai ter uma proximidade com ele bem maior. E entendam isso, o cara sabe que não é só língua nativa. Né? Ele não tá te cobrando ali que você seja nativo, ele vai entender pequenos erros que aconteçam, né? Então, assim, não tenha vergonha, óbvio, se prepare, estude e tudo mais, e sempre tente, né, falar ali na língua nativa de quem é a pessoa que vai fazer a reunião com você. Se for um processo seletivo, por exemplo, uma dica que eu dou, obviamente, se você já estiver estudando inglês, e espanhol, por exemplo, imagina, você vai ali para o processo seletivo e você sabe que você tem, né, uma próxima etapa de entrevista com uma pessoa X. Você sabe que essa pessoa é nativa, né, sei lá, do México, por exemplo. E você, obviamente, sabe, por ela estar ali naquela empresa, que ela fala, além do nativo do espanhol, ela fala inglês também. Então, essa pessoa na entrevista, ela vai te deixar, né, confortável para fazer a entrevista em inglês. Pode ter certeza disso. Só que se você optar por fazer espanhol, você tem pontos ali na frente. O cara vai gostar de você por isso, por você querer fazer na língua nativa dele.
né? Então, se esforcem para isso, que é uma dica boa aí para processos seletivos. Óbvio que não vai ser só por isso, né, que você vai entrar ou não, mas que isso vai criar uma empatia dessa pessoa com você, vai demais. Pô, maravilha, Kaká. Eu vou rotacionar um pouquinho o assunto, né? Talvez a gente possa voltar depois se alguém tiver dúvida, mas veio daqui também, foi até o Guilherme que também mandou. O fabricante, ele cobra quais tipos de certificação? Uma vez que certificações são voltadas a produto, vale a pena buscar esse conhecimento, é mais genérico. Assim, eu vejo que isso aí realmente é uma dúvida que muita gente tem, porque se você vai participar, né? Eu vou falar aqui o nome do fornecedor, por exemplo, da Fortinet, ou enfim, de outras empresas, né, Palo Alto, você, vou tirar a certificação daquele produto porque eu quero entrar naquela empresa. Só que, se você for pensar em 10 empresas diferentes, você vai tirar 10 certificações, que algumas têm de entrada, né, que são gratuitas, que tem ali realmente aberto ou não, ou às vezes você tem que pagar por elas, né, depende de cada fabricante. Mas, se você for pensar, são várias certificações. Só que eu quero ingressar nesse mundo, né? Que tipo que eu foco? Tipo, uma genérica ou eu foco numa empresa? Como é que você dá essa dica aí para quem está querendo começar? Se você for pensar na carreira, né, de segurança e tudo mais, eu acho que você tem que pensar ali nas tradicionais mais genéricas mesmo, né? Você já deu várias dicas boas aí na parte de responda, as ISOs 27001, 2, né, Security Plus, Ethical Hack, enfim. Essas certificações ali, você até pode dividir elas ali, né, um nível básico, médio e um pouquinho mais avançado, dentre nessas que a gente citou aqui, mas assim, você como pessoa física ali, sem pensar em empresa ainda, só pensando na carreira, são bons caminhos para você começar a fazer. Agora, geralmente, antes de você ir para um fabricante, você trabalha geralmente em alguns parceiros, que são aquelas empresas que vendem os produtos dos fabricantes, né? São as empresas que vendem os produtos dos fabricantes. E aí, então, geralmente... Antes de você continuar, então, a dica boa para quem quer iniciar, talvez ir para um parceiro, não representante desse fabricante, para depois migrar para um fabricante, é isso? Geralmente é o caminho tradicional, né? Se você conversar aí com a maioria das pessoas que estão em fabricante, elas vieram de algum parceiro ali. Não necessariamente de um parceiro que vendia esse fabricante, mas assim, enfim, a experiência do cara num fluxo ali de caminho, de carreira, o mais comum é acontecer isso, né? O cara trabalhar num parceiro e depois migrar para algum fabricante. E aí que tá, quando ele trabalha num parceiro, que são essas empresas que vendem produtos de vários fabricantes, esse parceiro geralmente está acostumado a trabalhar com algumas marcas. E o próprio parceiro vai cobrar desse profissional certificações dessa marca. Muitas das vezes os parceiros até apoiam, pagam a certificação ali, pagam uma tentativa de prova. Enfim, cada parceiro ali tem o seu critério. Às vezes ele paga a primeira tentativa, se o cara não passar na segunda, ele tem que pagar. Mas enfim, de qualquer forma, esse parceiro vai cobrar certificações do cara, né? E vai cobrar e vai apoiar também que ele tire, porque esse parceiro representa algumas marcas. Então, dentro de um parceiro, vai ser um local onde esse profissional vai ter, primeiro, experiência, a chance de trabalhar ali com vários produtos diferenciados, com várias marcas, né, com vários fabricantes, e ele vai também ter a chance ali de tirar certificações de vários desses fabricantes. Então, essas certificações que a gente comentou ali no início, as ISOs da vida, Security Plus, Ethical Hacker, dentre outras, né, até falando aí da parte de redes, certificações da Cisco, que são muito bem vistas, né, no mundo de redes, por exemplo. Enfim, todas essas certificações ajudam muito o cara a conseguir uma boa vaga de emprego, inclusive num parceiro, né? Então ele vai trabalhar no parceiro. Dentro do parceiro é onde ele vai focar mais em produto. Seria, na minha visão, uma segunda etapa, onde ele vai ter, primeiro, a experiência com o produto e a chance de se certificar em produto. Agora, acho que a pergunta do Guilherme é mais focada ali para fabricante, né? Eu acho que eu já até conversei um pouco sobre isso com o Guilherme uma vez, acho que na última vez que a gente se encontrou, a gente falando um pouquinho sobre o perfil do que se pede e tudo mais. Então, assim, eu vou falar de forma geral, obviamente tem exceções, porque assim, às vezes o fabricante está com uma vaga muito específica, que ela precisa de um cara que já sabe muito daquele produto dela, porque às vezes é uma reposição de vaga, então assim, isso geralmente é uma exceção, então ela precisa de um cara que já está voando naquele produto, que já tem as certificações, que já trabalha e tudo mais. Beleza, isso é uma exceção.
Agora, o mais comum de uma vaga do fabricante, principalmente falando em pré-vendas, né? Porque tem coisas diferentes. Se a gente for falar de pós-venda, é outra história. O cara que dá suporte ali no dia a dia, ele precisa de outras coisas. Falando na pré-venda, geralmente o fabricante ele está mais preocupado com o seu perfil profissional do que necessariamente com as certificações de produto que você tem. Por exemplo, ele está preocupado, se a gente está falando de pré-venda, se o cara tem uma boa comunicação, se o cara faz boas apresentações, inclusive às vezes faz até parte do processo seletivo que você faça apresentações. O cara quer ver como você apresenta, como você fala, como você sabe ali dialogar sobre um tema, como você se comporta em uma reunião. Obviamente que ele está preocupado com a sua bagagem técnica, ele vai analisar o seu currículo, vai ver ali por onde você já passou, quais os tipos de fabricantes que você já conheceu, seja trabalhando num fabricante ou seja trabalhando em parceiros. Geralmente você vai ter uma parte ali de entrevista técnica também, uma rodada, onde vão conversar com você sobre alguns assuntos técnicos para entender um pouquinho do seu background, coisas do tipo. Mas, muito raramente um fabricante ele está preocupado se você tem uma certificação dele. As certificações dele você tira depois que você entrar. Se você tiver, é um plus, porque você já trabalhou em algum parceiro que era desse fabricante e no meio do caminho você precisou tirar. Mas para o fabricante em si, ele vai estar muito mais preocupado com o perfil, com a sua bagagem, com a sua experiência como pré-venda, né? Com tudo aquilo que a gente comentou ali, que faz parte do dia a dia de pré-venda. Se você está preocupado, se você está... vou dar um exemplo de novo. Eu comentei ali, por exemplo, do pré-venda que trabalha com governo. Uhum. O cara que trabalha com governo é uma experiência totalmente diferente do cara que trabalha em outras áreas. Ele tem que entender ali do processo licitatório, ele tem que entender ali das fases de um edital, ele tem que saber todo esse ciclo de vida de uma venda dentro do governo. Então, quando, por exemplo, o fabricante tem uma vaga para um cara desse de pré-venda para governo, ele quer saber dessa experiência. Eu já estive trabalhando em fabricante, onde uma vaga de pré-venda para governo ficava aberta por muito tempo, porque achavam caras bons tecnicamente, mas que não conheciam nada de governo. E o perfil que eles estavam priorizando era de governo. Então, assim, o fabricante, na maioria das vezes, ele vai pegar um balanço ali entre seu conhecimento técnico e o seu perfil. Agora, o produto específico do próprio fabricante que você está ali participando do processo, na maioria das vezes importa menos, porque você vai ter a possibilidade de se especializar nele depois que você entra, entendeu? Às vezes você tem até um valor maior para esse fabricante conhecendo do concorrente, por exemplo. Por isso que é até comum você ver algumas migrações, né? O cara trabalhava no fabricante X, foi para o concorrente Y, né? Isso às vezes até ajuda, chama a atenção do outro concorrente, né? Dessa migração. Boa, já vi isso realmente no mercado. Tem realmente um quesito de um puxar para o outro ali e o pessoal vai varando. Excelente dica, Kaká. Eu vou trazer aqui para a tela, deixa eu ver, consegui. Estou apoiando aqui, mas foi. O Douglas trouxe uma pergunta aqui, né, referente à pré-venda. Né? Esse perfil apoia a venda, quem tem a missão de convencer tecnicamente, e a parte comercial, o vendedor precisa conhecer o produto e ele fica dependendo do pré-venda. Deu para entender? Eu falei meio travado aqui. Não, deu para entender. Então, Douglas, é uma excelente pergunta e depende muito. Depende muito, nesse caso aí, mais do perfil do comercial. Né? O perfil do pré-venda é isso, ele é responsável ali por defender a venda tecnicamente, ele tem que estar preparado, né, para tudo que a gente comentou aqui, para falar do produto, para analisar um RFP, né, que toda aquela parte ali de itens técnicos, entender se o produto dele atende ou não atende. Ele tem que fazer uma boa apresentação, seja uma apresentação para um time técnico, uma apresentação executiva, né, então ele tem que saber qual é a audiência dele para preparar o discurso correto, ele tem que saber tudo ali do produto dele, né, até chegar num nível de fazer uma POC mesmo, né, que é colocar esse produto para funcionar ali no ambiente do cliente, para o cliente tirar algumas dúvidas, que às vezes para o cliente não foi suficiente você ter falado, ele quer ver na prática se de fato aquilo ali faz, até porque às vezes acontece o que você comentou, às vezes o cliente já tem na mente que esse produto não faz isso, para você demonstrar para ele, você tem que colocar na prática. O famoso teste de bancada. Só que o teste de bancada, ele é muito comum, principalmente nos processos de governo. Geralmente ele acontece ali depois que você ganha o edital, e ainda você tem que provar, né? Você ganhou o edital,
você mostrou uma documentação falando que você atende todos os itens, mas o cliente ainda fala, não, eu quero que você ainda me prove aqui na prática que realmente você faz isso, o documento para mim não é suficiente. Só que isso aí, né, é ali já na parte final do projeto. Agora, às vezes, você lá no início ainda, antes do edital, você até faz uma foto, quer colocar ali o produto para o cara ver também, para ele se convencer de que já faz alguma coisa ali. Agora, essa parte do perfil do vendedor, de fato, depende muito do perfil, porque também uma coisa que acontece muito, é muito comum no mercado, do pré-venda virar vendedor, é muito comum. De um pré-venda virar um comercial depois. Então, quando é esse caso, geralmente o vendedor, né, veio do mundo técnico e ele tem uma bagagem técnica já gigantesca e ele consegue ser muito mais independente do seu pré-venda. Ele consegue ali, de fato, já fazer muitas coisas. Por um outro lado, existe alguns outros comerciais que não têm um perfil técnico, são um perfil totalmente comercial e de relacionamento e são mais dependentes do seu pré-venda. Eu acho assim que o melhor do... Oi. Desculpa aí te cortar, mas por que acontece essa migração, cara? Assim, você falou que é bem comum, né? De pré-venda para ir para vendas e tal. Cara, assim, o pré-venda e o comercial, ali, o vendedor dele, que geralmente trabalham em pares, né? Um engenheiro e um vendedor trabalham em pares. Então, ele acaba, ao longo da carreira, conhecendo e tendo os mesmos relacionamentos ali que o próprio vendedor, no dia a dia e tudo mais, ele vai conhecendo essas pessoas e tudo mais. Não é uma vontade de todo pré-venda, mas vários têm essa vontade. Alguns até por vontade financeira mesmo, porque ele sabe que comissões de um vendedor são maiores que a comissão de um pré-venda, por exemplo. Uhum. Né? Então, ele quer, às vezes, ele já entende, por exemplo, olha, eu já estou acostumado ali com o processo de vendas, eu já tenho relacionamentos ali igualmente ao de um vendedor, já conheço bem de como funciona, eu posso agora já tentar me aventurar nessa área, caso seja da vontade do pré-venda. Então, é comum acontecer isso. E talvez um dos principais motivos possa ser o financeiro. Né, porque ele sabe que ele tem você falou lá no início de comissões, né? Então as comissões atrativas, elas são mais atrativas para o vendedor do que para o pré-venda, né? Então pode ser um dos caminhos. Acontece muito, mas não é um caminho obrigatório, só que acontece com frequência. E aí, quando esse pré-venda migra para comercial, beleza, ele tem uma bagagem de técnica gigantesca, então ele é muito mais independente. E existem outros vendedores, outras pessoas do time comercial que não têm essa bagagem. E elas são puramente focadas no relacionamento com o cliente, né? E não têm essa bagagem técnica. Então, elas dependem mais do seu pré-vendas. Eu, na minha opinião, acho que o melhor é você ter um equilíbrio sobre isso. Então, é importante que o vendedor conheça do produto, é importante que o vendedor consiga ir numa reunião sem o seu pré-venda e faça uma primeira ali, apresentação sobre a empresa e sobre o produto, até porque todo mundo que vai estar na apresentação desse cara sabe que ele é do time comercial e sabe que dependendo do nível de pergunta que avançar ali, ele vai precisar de uma segunda rodada para levar o seu pré-venda. Então, é muito difícil hoje, pela quantidade de demanda que você tem de projeto, você querer que sempre estejam presos ali o engenheiro e o comercial sempre indo em todas as reuniões. A gente precisa se dividir. A gente precisa, enquanto eu estou num cliente, ele está em outro e vice-versa. E, obviamente, em alguns casos, a gente vai estar junto, enfim. Mas é importante a gente ter essa autonomia de cada um estar separado, cada um sabendo o seu papel. E o vendedor também, da mesma forma que o vendedor conseguir fazer essa apresentação inicial e ter um discurso inicial do produto, acontece o inverso também. Às vezes o pré-venda tem que ir numa primeira agenda, que era do comercial, que faz a parte do relacionamento. Por isso que é comum ali os dois já se acostumarem ali com as duas funções, né? E já entender como funcionam as duas áreas. Boa. Teve uma pergunta aqui, né? Para o mundo de pós-venda, você acredita que... Acho que é Dodges, tá? Desculpa se eu falei errado. Para o mundo de pós-venda, você acredita que os mesmos passos, que seriam os mesmos passos de pré-venda, se faz necessário, ou apenas trocando design da mão para mão na massa? Ou você, como pré-venda, coloca bastante a mão na massa, né? Eu queria fazer um pouquinho da diferença, já falou muito do pré e do comercial, falar um pouquinho do pós também. Óbvio que se você for comparar, primeiramente vamos né, deixar claro ali a função do dia a dia.
e o gosto pessoal de cada um. Porque, assim, tem pré-venda que é muito apaixonado pelo produto e ele bota a mão na massa mais do que ele precisava porque ele gosta. Mas vamos falar ali do essencial. Se você for dividir no essencial, obviamente o pós-venda ele vai botar mais a mão na massa do que o pré-venda, porque é o dia a dia dele. O dia a dia dele vai estar ali atuando em problemas dos clientes. Se a gente estiver falando aí de um fabricante, ele está ali no pós-venda, ele está ali no suporte técnico, ele está ali diariamente recebendo chamados dos problemas dos clientes, ele vai estar atuando nisso, muitas vezes tendo que simular em laboratório aquele problema, enfim, ele está atuando mais da mão na massa. O pré-venda, ele tem uma parte da mão na massa, principalmente quando ele tem que fazer a demonstração do produto, né? Então, o pré-venda, ele tem que estar preparado para montar uma arquitetura, para colocar aquele produto para funcionar dentro do cliente, ele tem que estar preparado para, por exemplo, fazer a demonstração de qualquer funcionalidade que o produto tenha. Agora, o pós-venda, ele está ali num dia a dia mais de resolução de problemas. É um produto que já está instalado na casa do cliente, já está funcionando e por alguma razão o produto parou de funcionar ou alguma feature deu algum problema e aí o pós-venda está mais focado na resolução de problemas, né? No troubleshoot, tem que identificar, analisar o ambiente do cliente, ver por que parou de funcionar e conseguir identificar. Isso faz parte do dia a dia do pós-venda, então por isso que ele coloca mais a mão na massa. Mas o pré-venda, ele também tem essa parte, porém, um foco diferente, focado em demonstração das funcionalidades e não resolução de problemas. Maravilha. Não, bom, é excelente dica, né? Porque às vezes o pessoal confunde muito, né? O pré-vendas, o comercial. Às vezes o comercial nem tanto, né? Mas e o pós-vendas, né? Porque a galera que vai estar ali realmente, logo depois de entregar o produto, ajudando bastante, né? Na implantação, no problema de migração, assim como você já citou. Bacana. Pô, Kaká, eu queria puxar uma perguntinha aqui, né? Saindo talvez um pouco aí do trabalho e tal. Cara, a gente sabe que é uma vida de correria, né? Quando a gente fala de pré-venda aí, ou enfim, comercial, a gente sabe que é uma correria porque você tem que brincar no sentido bom, né? Brincar com as RFPs de noite aí, naquela correria quando está em governo, enfim, até em privado também. No caso de telecom aí que você falou, deve ser mais corrida ainda que telecom, a galera que puxa muito, né, tecnicamente, eu sei que eu já até imagino aí, não sei porque não vivi, mas sei que imagino como é que é. Mas como é que você faz para balancear, né? Quem acompanha o Kaká aí sabe que o cara tem uma vida saudável, gosta também de fazer exercício, gosta também de curtir bastante a vida, né? Como é que você faz para balancear esse mundo onde você tem que estudar, tem que estar atendendo cliente ali de projetos de última hora, ter essa vida saudável e tem outros projetos por fora também, enfim, como é que você faz para balancear isso tudo? Cara, eu acho que assim, o ponto-chave para isso aí funcionar é justamente aquilo que a gente falou lá no início. O fato de você gostar da parte do tema do que você trabalha te facilita muito. Porque às vezes eu me pego num momento que eu estou livre de descanso e eu estou lendo alguma coisa sobre nossa área, né? Então, eu poderia estar fazendo uma coisa totalmente diferente, mas eu estou lendo alguma coisa da área, que acabou virando um estudo, e eu estaria num momento livre, por exemplo, né? Então, assim, o fato de você estar ali atuando com um assunto que você gosta, isso facilita, né? Porque para você não vai ser ruim quando você está ali ou assistindo um vídeo, ou lendo um artigo, ou alguma coisa desse mesmo tema. Por um outro lado, uma coisa que ajuda bastante é justamente você ter essa flexibilidade de horários, por exemplo, né? Então, hoje, não só em fabricante, mas em várias empresas, principalmente nos parceiros e fabricantes, já é muito comum você ter essa flexibilidade de horário. Obviamente, algumas coisas você continua sendo dependente de horário, né? Por exemplo, você tem uma reunião com o cliente, bacana, você é dependente desse horário. Mas, por exemplo, eu tenho uma apresentação para fazer do cliente. A apresentação é no dia e horário X. Agora, a preparação dessa apresentação eu posso fazer em qualquer horário. Eu não preciso fazer de 8 às 18 num escritório, por exemplo. Se eu me sentir mais confortável de fazer ela meia-noite, porque eu acho que é um horário que eu produzo melhor, ou eu durmo tarde, ou coisa do tipo, eu tenho essa flexibilidade. Então, assim, quando você está, né, principalmente nessa área de pré-vendas, que você tem muitas ações que acontecem agendadas, mas várias outras que são preparatórias para o agendamento, e aí você tem essa flexibilidade de fazer no horário que você achar mais adequado, desde que esteja pronto para o dia da apresentação, isso faz com que você consiga equilibrar melhor
né, e você consiga fazer bem as suas coisas do dia a dia e tudo mais. Agora, é assim em toda empresa? Não, não é assim em toda empresa. Por isso que é uma pergunta que eu até converso muito com alguns amigos, quando falam assim de vagas que você acha interessante, de tipos de fabricante e tudo mais. Eu acho assim que algo que você, com o passar do tempo, começa a dar valor é justamente em tipos de vagas em empresas que você consiga fazer esse equilíbrio. Você tem esse equilíbrio aí em lado profissional e lado pessoal, né? Porque obviamente, a gente sabe que isso não é em todas as empresas, né? Só que você consegue ter essa visão, você consegue, mesmo antes de estar na empresa, você consegue ter esse tipo de informação, você consegue conversar com pessoas que já fazem parte de lá ou já fizeram, nas próprias entrevistas, a gente tem que entender que a parte da entrevista você também tem a opção, você também deve fazer perguntas, né? Sempre tem aquele espaço para perguntas e geralmente o candidato faz poucas, né? Mas você tem que aproveitar para fazer perguntas também, você tem que tirar suas dúvidas sobre a empresa. Lembra que você é um candidato e você também pode declinar. A gente tem que entender isso. Você está participando e você pode optar por não querer de acordo com o que você conheceu no próprio processo, né? Então, eu acho que é uma junção de coisas, né, do perfil da empresa, a empresa te permitir você ter esse equilíbrio e você entender a sua responsabilidade, né? Hoje, com trabalho remoto, né, você de casa, você gerenciando o seu tempo e tudo mais, isso mais uma coisa que faz parte daquele perfil sênior que eu estava te falando. Você se gerenciar, você ser autogerenciado, isso faz parte do profissional sênior hoje, principalmente numa multinacional. Você não vai ter aquele cara te cobrando ali, falando com você todo dia. Às vezes o seu líder pode passar vários dias sem falar com você, mas ele sabe que as coisas que você tem que entregar estão sendo entregues. Ele está vendo o resultado ali do que você precisa fazer. Ele não precisa fazer microgerenciamento. Então, você conseguir se gerenciar, fazer as coisas no horário que sejam mais confortáveis para você, mas entregando todas as coisas, é algo que te permite ter esse balanço aí, esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E hoje eu considero isso importante. Eu acho que é fundamental, né? Eu falei muitas coisas aqui, talvez, mas independente do trabalho que você vai fazer, né, cara, e geralmente a gente sabe que a nossa área puxa muito, né, a carga de trabalho. Eu acho que você ter um espaço para a sua vida pessoal e você tirar, né, para cuidar da saúde, fazer um exercício, né, sair à noite, comer uma boa comida num bom restaurante, sabe, passear com sua esposa. Acho que, enfim, né, quem você for casado, namorado, etc., é importante e é fundamental para fazer com que realmente, né, durante esse tempo você dê essa descompressão, né, fazer uma viagem também. Então, você tem que saber conciliar. Como você falou, né, é muito bom a gente ler, né? Eu gosto muito de fazer a literatura técnica, né? Sempre fui muito assim. Eu nunca gostei de ler um livro fora da parte da literatura técnica, mas quando eu pego um livro assim, eu realmente vou destroçar ele, ver um vídeo, né? Ver um artigo e por aí vai. Então, eu acho que esse equilíbrio é fantástico. Cara, e antes de a gente fechar, tem uma perguntinha aqui, né, pra gente encerrar. Talvez acho que a gente pode daqui a pouquinho do encerramento. Mas falando assim, cara, qual que é o maior mito sobre quem trabalha? A gente sabe, você falou um monte de coisa boa, né? Pô, realmente, e talvez pela sua paixão, né, do que você tem ali, é difícil até a gente falar ruim da coisa que a gente gosta. Mas, e não vem falar que não é o salário não, tá? Porque realmente o salário a gente sabe que é muito bom, não adianta nem vir com esse negócio do mito não. Mas o que você acha que é um mito, efetivamente, trabalhar numa multinacional, numa empresa que realmente é fabricante de produtos de segurança, enfim? Cara, talvez, eu já ouvi, eu não sei se é tão falado quanto eu escuto, mas eu já escutei de muitos amigos e não amigos, mas conhecidos da área, de que a galera do fabricante sofre pouca pressão, de que a pressão é sempre muito grande nos parceiros que vendem, que implementam, que estão ali, e que a galera do fabricante é mais tranquila, que ela só vai no cliente, fala um pouquinho, não sei o quê, faz uma apresentação mais simples e ela não sofre muita pressão. Eu não sei se você já ouviu isso também, mas eu já ouvi muito isso. E isso é um grande mito, cara. Principalmente se você for da área de pré-venda e vendas, você sofre uma pressão grande, porque se você é do time de vendas, necessariamente você já tem a pressão de meta.
né? Então você precisa cumprir metas e metas de vendas, né? Não é meta de fazer reuniões, meta de fazer apresentação, é meta de vender. Então imagine que você esteja ali por algum tempo sem bater a sua meta, por exemplo, né? Você é um ativo importante da empresa, mas você tem que gerar recurso. Você tem que trazer, né, recurso. Então, igual você comentou, os fabricantes são famosos por ter altos salários, mas por eles darem, né, fornecerem altos salários a esses recursos, a esses ativos da empresa, a cobrança é muito grande, né? Então, você tem que trazer muito para a empresa também, né? Então, obviamente, nenhuma empresa é uma ONG, ela está ali, né, para vender seus produtos, para melhorar o ambiente dos clientes, ela está investindo em funcionários, ela está investindo em ambientes, ela está fornecendo uma estrutura muito boa para que esses caras possam trabalhar, fazendo viagens, atendendo clientes e tudo mais. Em contrapartida, ela te cobra resultado que é vendas com metas altas. Então, assim, você realmente sofre muitas pressões, sim, em relação a isso. Eu não sei se isso chega a ser um mito, mas eu escuto muito isso. Eu não sei se você escuta outro de algum lado aí, se você quiser compartilhar algum, eu posso comentar se é um mito ou não. Boa. Não, tem um, cara, tem um que é interessante, né, que geralmente o pessoal fala, chega a ser até algumas vezes alvo de piada, a história da galera, principalmente de fabricante, vender o tal do boi voando, né? O que é o boi voando, para quem não conhece? É a galera que sabe que, por exemplo, né, o Kaká tem um produto que é o boi e tem outro produto que é a asa, né? Aí chega o cara que vai vender lá no final e fala, não, pô, a gente vende o boi que voa, né? A gente tem a asa, a gente tem o boi e, na verdade, quando vai colocar isso aí integrar, não faz nada. Mas isso rola um mito, né? Que o pessoal... Lógico, tem pessoas que fazem isso, né? Talvez são pessoas que realmente não tenham, digamos assim, um caráter formado, né? Uma falta de ética, mas... eu não sei se você ouve muito do seu lado, fala assim, pô, esse fulano aqui faz isso, não quero nomes, tá? Tô só comentando aqui, ó, já vi várias pessoas, amigos meus, ou conhecidos meus da área, profissionais, que fazem isso de verdade, mas eu já vi casos disso acontecer, já, pessoalmente. Então, talvez é um mito falar que todo mundo faz isso, né? A gente sabe mais que são algumas pessoas ali, talvez, não toque o quesito ético. Sim, eu concordo com você. Eu também já vi isso acontecer. Eu já trabalhei em empresas que eu vi profissionais ali fazendo esse tipo de coisa, prometendo alguma coisa que era fato que sabia que não ia conseguir cumprir, mas também ele já imaginava que o cliente também não ia usar muito isso, ou não ia querer, era só alguma coisa que estava comentando, então ele prometia, mas já sabendo que não ia conseguir cumprir, ou já sabendo que, por exemplo, a integração não ia ser possível fazer, mas lá na frente essa dor de cabeça ia ser de outra pessoa, não ia ser dele mais. Mas assim, eu particularmente já vi isso acontecer apenas quando eu trabalhava em parceiros. Em fabricantes, graças a Deus eu estou na minha terceira experiência como fabricante. Eu estou no terceiro fabricante. E assim, desses 3 fabricantes que eu passei, posso contar aí um quarto, porque quando eu estava na RSA, por exemplo, a Dell adquiriu a RSA, então ainda fui um pouco Dell, então digamos que eu tive experiência em 4 fabricantes. Nesses, todas as pessoas que eu trabalhei e a própria política da empresa como um todo, desses fabricantes que eu passei, não permitia isso acontecer. Existia um compliance muito grande nessas fabricantes que eu passei para que isso não virasse nem assunto, não fizesse parte de uma conversa chegar nada nesse nível. Agora, se você trouxer para o mundo de hoje, que essa conversa também já aconteceu muito no passado, se você trouxer para o mundo de hoje, principalmente focado nessas coisas aí de integrações com produtos A, B e C, isso deixou de ser mito, porque hoje o produto de fato precisa se integrar com A, B e C. Hoje, se você tiver, assim, acho que é pré-requisito de quase tudo comunicação entre os produtos, né? Que você tem integrações nativas ou não nativas com a maioria dos outros players. Então não existe mais aquilo do player A não conversar com o player B, isso não existe, né? Então você chega no ambiente do cliente, o cliente tem 10 players diferentes e ele precisa que esses players se comuniquem, porque ele tem um SOC ali onde ele quer as informações de todos esses players conversando e gerando informações úteis para ele, né? Então, para o cliente hoje, esse nível de integração aí é mais do que fundamental. E os grandes players já entenderam isso. Então, hoje, os próprios fabricantes já
pensam nas integrações ali do ambiente corporativo e principalmente hoje via API aí, praticamente os players conversam com todo mundo, né? Os players já abriram suas APIs aí para que essas integrações aconteçam. Mas isso aí que você comentou acontecia muito no passado. Eu vi isso acontecer. Não, realmente é uma coisa de passado ali. Pô, Kaká, cara, eu vou abrir aqui para você então, se você quiser dar uma palavra aí para dar uma dica para, pô, cara, quer iniciar, quer migrar para essa área, né? Tipo assim, meio que uns passos ali resumidos que tudo que a gente falou, não sei, uma palavra final tua aí pra gente ir pro encerramento. Não, bacana, tranquilo. Não, na verdade, assim, o conselho que eu dou para os meus ex-alunos, para os meus alunos, volta e meia, como deve acontecer muito para você também, vem sempre a gente conversar sobre isso, sobre carreira, certificação e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, primeira coisa, não tenham pressa, né? É um processo e você precisa formar a sua base. Então, não adianta você querer pular etapas, não adianta você querer, em meses ou um ano, ser o mago da segurança, não adianta, porque é impossível, porque exige uma base de conhecimento que você vai ter que passar ali por alguns anos trabalhando, estudando, brincando, fazendo laboratórios para aprender. Então, a primeira coisa é não tenha pressa, vá com calma, estude muito, né? Como o próprio Felipe comentou lá na pergunta que você fez para ele, tenha ali, obviamente, sua formação, faça sua graduação e pense em muitas certificações. Sempre falei isso muito para os meus alunos. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer, Alcion, desde do meu primeiro emprego, desde até de antes do meu primeiro emprego, o que eu gostava de fazer era o seguinte: eu gostava de acompanhar o que as vagas estavam pedindo. Vou te dar um exemplo. Primeira vez que eu quis concorrer, que eu queria ser um administrador de redes, por exemplo, tá? Em 2005, 2006, eu estava muito focado em me tornar um administrador de redes. Então, eu ficava olhando diariamente todas as vagas que publicavam para administrador de redes e vendo o que estava sendo cobrado e o que eu não sabia ainda dali. Então, publicou essa vaga aqui. Pô, eu já sei isso. Essa certificação eu não tem. É meu próximo objetivo. Até que, com um tempo médio ou curto, você vai preencher todos os requisitos dessa vaga e cedo ou tarde você vai estar em uma delas. E é o que acontece. Então, assim, se espelhem numa vaga que você está buscando e comece a olhar quais são os requisitos para ela. E aí estude para ela, não adianta. Você vai ter que estudar e preencher tudo aquilo ali, ou pelo menos boa parte dela, né? Nem todo mundo que entra, não se assustem com os requisitos da vaga, né? Nem todo mundo que entra sabe 100% dela, mas você sabendo a maioria delas e o recrutador entendendo que o seu perfil é de que em pouco tempo você vai conseguir aprender o restante, você vai ter sucesso. Então é isso, não tenha pressa, tenha foco no que você quer e estude para isso, com certificações, ajudam muito a você conseguir um emprego, né, para pelo menos você entrar no mercado de trabalho e depois você vai se especializando, né? Fiquem sempre antenados no que está acontecendo, por exemplo, segurança hoje, a parte de cloud, segurança em cloud, o que mais tem aí vagas para isso e não tem profissional qualificado. Então, fique sempre antenado no que o mercado está pedindo e, como já foi perguntado aí, a gente acabou falando, idioma. Foque no inglês e, se já tiver com um tempinho extra, já coloque aí o espanhol também como meta, porque vai te ajudar em tudo que a gente falou aqui. Vai te ajudar no estudo, vai te ajudar em certificação e vai te ajudar em processos seletivos também. Vai ser sempre um diferencial para você. Pô, maravilha, Kaká. Né? Novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um bate-papo super irado, porque eu não vejo o pessoal explorando essa parte de fabricante, cara, e multinacional. E é uma coisa que todo mundo pergunta pra mim, sabe? Não, o pessoal mandando que o Kaká sabe muito. O Kaká é um monstro aí. Ele falou que eu sou um monstro no início, o monstro é o Kaká, pô. O cara sabe demais aí, professor também. Cara fantástico e sempre disposto a ajudar a comunidade, trazendo mais informação e trazendo, né, enfim, disseminando essa informação. Então, cara, super obrigado, valeu mesmo por participar aqui e quem sabe se encontra numa próxima live aí novamente para falar com essa galera. Valeu, cara, eu que agradeço pela oportunidade, bate-papo sempre excelente, como você comentou, o assunto é sempre muito bom falar sobre isso. E assim, para qualquer pessoa que participou aqui ou tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre o assunto, eu estou sempre aí aberto a isso, pode me mandar mensagem, eu estou sempre conversando sobre isso com quem me procura abertamente, porque de fato eu gosto de compartilhar esses meios aí para ajudar todo mundo a chegar no seu objetivo e a nossa área também está precisando.
né? Então é muito bom poder compartilhar aí algumas etapas para que a galera chegue aí o mais preparado possível para nos ajudar. A gente tem vaga e precisa que a galera nos ajude aí a preencher essas vagas para ajudar aí os clientes da melhor forma. Então, assim, quem precisar, fique à vontade para me procurar aí, LinkedIn, Instagram, estou sempre às ordens. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa, tamo junto. Galera, amanhã, live com o Inquisis para falar um pouco de Threat Intel. Quem quiser ver o Threat Intel vai ser bacana, hein? Trabalhei com ele na RSA, é um cara fenomenal, além de muito engraçado. O Kisis é demais. Boa, então tá, amanhã 8 horas. Valeu que a gente se encontra. Obrigado novamente. Falou, galera. Valeu. Abração pra vocês. Abraço, tchau, tchau.